Por trás da força e da confiança que Erkan Petekkaya sempre mostrou diante das câmeras, existe um momento de sua vida que assustou profundamente seus fãs. O famoso ator turco enfrentou um grave problema de saúde e passou por uma situação que mostrou como tudo pode mudar de uma hora para outra. Mas o que realmente aconteceu com Erkan Petekkaya? Qual foi o problema que colocou sua saúde em risco? E como ele conseguiu atravessar um dos períodos mais difíceis de sua vida? Neste vídeo vamos revelar os detalhes dessa história e entender o que Erkan enfrentou longe das novelas e das câmeras. Antes de continuar, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações, porque assim você não perde nossas próximas histórias sobre os grandes nomes das novelas turcas. Fique até o final, porque o que aconteceu com Erkan Petekkaya merece ser conhecido. Erkan Petekkaya nasceu em 11 de dezembro de 1970, em Elaz, no leste da Turquia. Embora tenha vindo ao mundo nessa cidade, suas origens familiares estão ligadas a Diyarbakır. Ainda criança, deixou Elaz com a família e foi para Istambul, onde passou a maior parte da infância, especialmente no lado anatólio da cidade. Foi ali que começou a construir as referências que mais tarde acompanhariam sua carreira. Antes de ser conhecido pelas novelas, Petekkaya precisou descobrir seu próprio caminho. Estudou na Mehmet Karamanlıoğlu, depois na Boston Ortaokulu e posteriormente no Fenerbahçe Lisesi. O passo decisivo aconteceu quando foi aprovado no Conservatório Estadual da Universidade Anadolu, em Eskişehir. A formação teatral abriu para ele uma porta que exigiria disciplina, paciência e muitos anos de trabalho antes que seu rosto se tornasse conhecido pelo grande público. Em 1993, começou a atuar profissionalmente nos teatros estatais da Turquia. Sua ligação com o Teatro Estatal de Diyarbakır marcou uma etapa importante dessa formação. Ali, longe da fama e das grandes campanhas publicitárias, aprendeu a construir personagens diante de uma plateia. O teatro exigia presença, controle da voz, atenção aos detalhes e capacidade de sustentar emoções sem depender dos recursos de uma produção televisiva. No ano seguinte, apareceu na televisão em programas de câmera escondida. Era uma entrada modesta em um meio que, naquele momento, ainda estava longe de transformar Petekkaya em estrela. Ele precisaria esperar alguns anos até conseguir personagens capazes de mostrar ao público uma dimensão maior de seu talento. A televisão começou a abrir esse espaço em 1998, quando participou de Güzel Günler. Depois veio Aynal Tahir, produção na qual interpretou Kadir e passou a alcançar uma audiência mais ampla. A partir daí surgiram novos trabalhos, permitindo que seu nome circulasse cada vez mais entre produtores, diretores e espectadores. O caminho, porém, não foi construído apenas com oportunidades. A trajetória de Petekkaya também é marcada por dificuldades pessoais e pela necessidade de trabalhar para avançar. As lembranças de uma infância financeiramente limitada, somadas às experiências familiares que ele próprio contou em entrevistas, ajudam a entender por que a palavra sobrevivência aparece tantas vezes quando sua história é contada. Esse passado também ajuda a explicar uma característica que se tornou evidente em sua atuação: a capacidade de representar homens aparentemente fortes, mas carregados de conflitos internos. Em muitos de seus papéis mais conhecidos, a dureza esconde medo, culpa, amor ou arrependimento. Mas, antes de enfrentar os personagens que transformariam sua carreira, Petekkaya ainda precisaria atravessar uma experiência da infância que permaneceria viva em sua memória durante décadas, um período em que, ainda menino, descobriu como uma família pode ser separada pela necessidade e como uma porta fechada pode deixar uma marca difícil de apagar. A infância de Erkan Petekkaya foi marcada por dificuldades financeiras, mas também por afeto. Sua família vivia com recursos limitados, e ele cresceu em Istambul depois de deixar Elaz ainda pequeno. Por trás da imagem do futuro ator existia um menino que precisava compreender cedo situações que estavam muito além de sua idade. Por volta dos 6 anos, seus pais passaram por um período de separação. A mãe foi para Ankara levando a irmã, enquanto Erkan permaneceu em Istambul com o pai. A situação criou um problema prático: o pai trabalhava e tinha dificuldades para cuidar sozinho do menino. Foi nesse contexto que Erkan acabou sendo levado temporariamente para um Yetiştirme Yurdu, uma instituição destinada a acolher crianças. Décadas depois, o próprio Petekkaya contou essa história publicamente. Uma das lembranças mais fortes estava relacionada a uma varanda de um 5º andar. Segundo seu relato, o pai havia ficado preocupado depois de vê-lo sentado com as pernas para fora de uma varanda sem grades. O medo de que algo grave acontecesse teria contribuído para a decisão de colocá-lo temporariamente no abrigo. Ali, uma situação aparentemente simples acabou mudando tudo.
Erkan contou que brincava empurrando o balanço de uma menina quando o brinquedo voltou e atingiu sua testa. O ferimento foi sério bastante para exigir atendimento e pontos. Quando seu pai viu o menino machucado, não conseguiu suportar a situação. Voltou ao local, recolheu os pertences do filho e o levou para casa. Entre todas as lembranças daquele dia, uma permaneceu especialmente forte. Depois de retirar as coisas do filho de um armário de metal, o pai fechou a porta. O barulho daquela porta ficou gravado na memória de Erkan porque, naquele instante, ele percebeu que estava sendo levado embora. Mais tarde, ele associaria esse momento à reconciliação dos pais. O próprio ator procurou defender a imagem do pai ao contar essa história. Em vez de apresentar aquela decisão simplesmente como abandono, descreveu uma situação provocada pelo medo e pelo desespero. Essa diferença é importante porque mostra como Petecaia passou a interpretar o passado com os olhos de um adulto, tentando compreender as limitações de seus pais. Depois dessa fase, sua vida familiar encontrou novamente alguma estabilidade. Enquanto crescia, Erkan também começou a se aproximar da arte. Estudou em escolas de Istambul e posteriormente entrou no Conservatório Estadual da Universidade Anadolu, em Eskişehir. Em 1993, deu outro passo decisivo ao entrar nos teatros estatais como ator profissional. Trabalhou no Teatro Estatal de Diyarbakır e participou de diferentes montagens. O palco se tornou seu primeiro verdadeiro laboratório artístico, muito antes de a televisão transformar seu nome em referência nacional. Foi nesse ambiente que o menino marcado pela insegurança começou a desenvolver uma profissão baseada justamente na expressão das emoções. E quando as câmeras finalmente se aproximaram, ele já carregava anos de preparação que fariam diferença na construção do ator que o público conheceria nos anos seguintes. Quando Erkan Petecaia começou a aparecer na televisão, ainda não havia nenhuma garantia de que seu nome se tornaria conhecido em toda a Turquia. Em 1994, ele entrou nesse universo por meio de programas de câmera escondida. Era uma experiência diferente do teatro e exigia uma adaptação rápida diante das câmeras. O teatro continuava sendo uma parte importante de sua vida, mas a televisão oferecia algo que o palco não podia proporcionar na mesma escala. A possibilidade de entrar diariamente nas casas de milhares de pessoas. Petecaia precisaria de alguns anos para transformar essa oportunidade inicial em uma carreira sólida. Em 1998 apareceu em Güzel Günler. No ano seguinte ganhou maior visibilidade com Aynal Tahir interpretando Kadir. A produção ajudou a apresentar seu trabalho a um público mais amplo e colocou o ator em uma posição diferente dentro da indústria. Ele já não era apenas um profissional vindo do teatro. Começava a ser reconhecido como rosto da televisão. Vieram então outros trabalhos. Petecaia participou de produções como Akna Ekya e Bedel, além de projetos televisivos como Japon Gelin e Tastan Kalp. Cada novo papel aumentava sua experiência diante das câmeras e ampliava sua capacidade de circular entre diferentes tipos de personagem. Em 2003, apareceu na série Serseri do canal D, interpretando Bülent. A produção também mostrou que o ator não estava limitado aos dramas pesados. Ele podia trabalhar com comédia e situações mais leves, ampliando a percepção do público sobre suas capacidades. O ano de 2005 trouxe uma mudança importante. Em Beyaz Gelincik, Petecaia interpretou Omer, integrante de uma família rica de Adana. O personagem exigia uma presença diferente, ligada ao poder, à família e aos conflitos internos. No mesmo período, atuou em Köpek como Yılmaz e recebeu uma indicação na categoria de melhor ator nos prêmios Beyazıncı. A partir daquele momento, sua carreira começou a entrar em outra fase. Petecaia havia passado anos acumulando pequenos e médios trabalhos, aprendendo a lidar com diferentes gêneros e personagens. Agora, produtores tinham diante deles um ator preparado para assumir papéis maiores. Essa transformação não aconteceu de uma hora para outra. Foi resultado de uma sequência de escolhas, experiências e oportunidades que se acumularam desde os tempos do teatro. O público ainda não tinha visto o papel que definiria sua imagem para uma geração inteira, mas a base já estava pronta. Poucos anos depois, surgiria uma produção que mudaria definitivamente sua posição na televisão turca. Nela, Petecaia deixaria de ser apenas um ator conhecido e passaria a carregar sobre os ombros uma das figuras mais marcantes de sua carreira, Ali Kaptan. E com esse personagem, sua história profissional entraria em um novo capítulo. A grande virada na carreira de Erkan Petecaia aconteceu com Oile Bir Geceser Zamanki. A série, exibida a partir de 2010, colocou o ator no centro de uma história familiar carregada de conflitos, perdas e mudanças.
Petecaia interpretou Ali Capitã, personagem que se tornou uma das figuras mais lembradas de sua carreira. Ali era um homem difícil. Tinha autoridade, defeitos e atitudes capazes de provocar rejeição, mas também carregava sentimentos que apareciam pouco a pouco. Essa mistura permitiu que Petecaia mostrasse uma de suas principais características como intérprete, a capacidade de fazer um personagem duro parecer, ao mesmo tempo, humano e vulnerável. A série ampliou sua popularidade e consolidou sua posição entre os principais atores dramáticos da televisão turca. O reconhecimento veio também por meio de premiações. Em 2011, Petecaia recebeu o Altın Kelebek de melhor ator na categoria Drama, um dos prêmios mais conhecidos da televisão turca. Depois de Ali Capitã, veio outro personagem de grande peso. Entre 2012 e 2014, Petecaia protagonizou Dilaão, interpretando Rasa. Mais uma vez, assumiu o papel de um homem poderoso marcado por conflitos familiares, dureza e emoções difíceis de controlar. Mas a carreira ainda teria outra produção de enorme impacto. Em Paramparsa, exibida entre 2014 e 2017, o ator interpretou Cihan Gorpinar. A série colocou no centro temas como família, diferenças sociais, relações afetivas e escolhas capazes de alterar completamente a vida dos personagens. Petecaia sustentou uma das figuras centrais da história e manteve sua posição como protagonista de grande alcance. O sucesso de Paramparsa também aumentou sua exposição pública. Quanto maior a audiência, maior era a atenção sobre sua vida fora das telas. O ator passou a ser acompanhado não apenas por causa dos personagens, mas também por suas declarações, relações profissionais e decisões pessoais. Nos anos seguintes continuou trabalhando em televisão e cinema. Entre seus trabalhos estão KRMZ Oda, na qual interpretou Delik Sade, além de produções como Ayla Deliler, Fatih Ferman e outros projetos cinematográficos. Essa variedade ajudou a impedir que sua carreira ficasse presa a um único personagem. Petecaia podia interpretar pais, homens poderosos, figuras traumatizadas e personagens envolvidos em conflitos psicológicos. Ainda assim, quanto maior sua fama, maior também se tornava o preço da exposição. A partir de determinado momento, as manchetes deixariam de falar somente de seus trabalhos. Discussões nos bastidores, declarações nas redes sociais e episódios pessoais começariam a ocupar espaço na imprensa. A fama trouxe reconhecimento para Erkan Petecaia, mas também aumentou o peso de cada palavra e de cada atitude. Quanto mais conhecido se tornava, mais suas decisões pessoais passavam a receber atenção. Em alguns momentos, as manchetes deixaram os personagens de lado e passaram a acompanhar suas controvérsias. Uma das disputas mais conhecidas aconteceu durante Paramparsa, produção na qual Petecaia contracenava com Nurgul Yezilsey. A atriz deixou a série depois de 52 episódios, e sua saída foi acompanhada por declarações públicas de ambos os lados. Yezilsey fez acusações relacionadas ao ambiente de trabalho, enquanto Petecaia contestou sua versão. A discussão ultrapassou os limites dos bastidores e chegou aos tribunais. Petecaia apresentou uma queixa contra a atriz, alegando que declarações feitas por ela haviam prejudicado sua reputação. O episódio se transformou em uma disputa pública que recebeu grande atenção da imprensa turca. Com o passar do tempo, porém, o processo não permaneceu aberto. Petecaia retirou a queixa e o caso foi encerrado. Anos depois, ao falar sobre o episódio, o ator resumiu sua percepção da situação dizendo que havia se sentido incompreendido e que, apesar de acreditar estar certo, acabou parecendo estar errado. A controvérsia revelou uma característica que acompanharia sua imagem pública. Petecaia não costuma esconder completamente suas emoções. Sua maneira direta de falar pode aproximá-lo de parte do público, mas também pode criar problemas quando uma declaração é interpretada fora do contexto ou ganha grande repercussão. As redes sociais ampliaram ainda mais esse risco. Em outro episódio, o ator esteve envolvido em uma polêmica relacionada a comentários dirigidos ao prefeito de Istambul, Ekrem İmamoğlu. A conta de Petecaia chegou a ser temporariamente suspensa. Posteriormente, ele afirmou que os comentários haviam sido escritos por um funcionário. Em 2026, outra controvérsia voltou a colocá-lo nas manchetes. Petecaia publicou críticas ao líder do CHP, Özgür Özel, e posteriormente apagou a publicação. Pouco depois, foi anunciado que ele interpretaria Salih Zeki Sulak na produção Asrukjesi, exibida pela TRT1. A proximidade entre os acontecimentos gerou comentários nas redes sociais. Sua equipe respondeu dizendo que o trabalho já havia sido acertado semanas antes, contestando a ideia de que a participação na produção teria relação com a publicação política.
A explicação procurou separar as duas situações e reduzir as especulações. Para Petecaia, entretanto, essas crises fazem parte de uma realidade mais ampla. A mesma personalidade que ajudou a construir sua imagem de homem franco também criou momentos difíceis. Ser uma figura pública significa aceitar que até uma declaração impulsiva pode ganhar proporções inesperadas. E enquanto as polêmicas ocupavam os noticiários, havia uma batalha muito mais íntima acontecendo longe das câmeras. Era uma questão pessoal delicada e difícil de controlar, sua relação com o álcool. Esse capítulo revelaria uma vulnerabilidade que contrastava fortemente com a imagem de força que costumava levar para a televisão. Entre os aspectos mais delicados da vida de Erkan Petecaia está sua relação com o álcool. O assunto apareceu em relatos da imprensa e em declarações associadas à própria trajetória do ator. Não se trata de um detalhe pequeno em sua biografia, mas de uma questão pessoal que em determinados momentos tornou-se pública. Relatos publicados ao longo dos anos afirmaram que Petecaia chegou a buscar tratamento fora da Turquia para enfrentar problemas relacionados à bebida. Como acontece com qualquer questão de saúde e comportamento, é importante separar aquilo que foi declarado publicamente de interpretações feitas por terceiros. O próprio ator também falou sobre álcool em diferentes ocasiões. Uma de suas declarações mais curiosas surgiu quando defendeu a ideia de proibir a venda de álcool e cigarros. A fala chamou atenção porque Petecaia também está ligado ao setor de alimentação e possui o restaurante Mestre em Istambul, estabelecimento associado à venda de bebidas alcoólicas. A aparente contradição provocou comentários. Para alguns, a declaração parecia difícil de conciliar com sua atividade empresarial. Para outros, poderia ser entendida como uma opinião pessoal formada a partir de sua própria experiência. O importante é que o assunto permaneceu ligado à imagem pública do ator. A questão também apareceu durante a disputa pública envolvendo Nurgul e Ezilse. A atriz fez referências ao consumo de álcool no contexto das declarações trocadas durante o conflito. Como essas afirmações estavam inseridas em uma disputa entre duas pessoas, elas devem ser tratadas com cuidado e não como prova independente de qualquer diagnóstico. Ainda assim, o tema ganhou importância porque Petecaia não tentou construir uma imagem completamente livre de problemas. Sua trajetória pública inclui momentos em que falou sobre dificuldades e situações que preferiria provavelmente ter deixado longe das câmeras. Isso criou uma diferença interessante entre o ator e muitos de seus personagens. Na televisão, Petecaia frequentemente interpretava homens fortes, autoritários ou capazes de controlar ambientes inteiros. Fora da ficção, sua história mostrava que força não significa ausência de fragilidade. A relação problemática com a bebida também pode ser entendida dentro de uma trajetória marcada por outras experiências difíceis. A infância com dificuldades, a passagem temporária por uma instituição de acolhimento, os conflitos familiares e, mais tarde, as perdas dos pais formaram um conjunto de experiências que acompanharam sua vida adulta. Isso não significa afirmar que uma experiência causou outra. Não há base para transformar sua biografia em uma explicação psicológica simples. O que pode ser observado é que Petecaia enfrentou publicamente períodos difíceis e, em diferentes momentos, precisou reorganizar sua vida. Essa disposição para falar sobre vulnerabilidade contribuiu para tornar sua imagem mais humana. O público passou a enxergar não apenas o protagonista de grandes novelas, mas também um homem que podia errar, enfrentar consequências e tentar recomeçar. À medida que Erkan Petecaia envelhecia, a relação com seus pais entrou em uma fase completamente diferente. O homem que havia vivido uma separação temporária da família durante a infância agora precisava enfrentar a fragilidade dos mesmos pais que décadas antes haviam participado das lembranças mais difíceis de sua vida. Segundo relatos publicados sobre sua família, sua mãe, Serife, enfrentou Alzheimer, enquanto seu pai, Aki, passou por problemas de demência. Essas doenças alteraram profundamente a rotina familiar. Para quem está ao redor do paciente, o desafio não envolve apenas cuidados físicos. Existe também a dor de perceber que lembranças, hábitos e referências podem desaparecer pouco a pouco. Petecaia manteve os pais próximos durante essa fase. Ao lado da esposa e do filho, passou períodos em Altınoluk, onde pôde acompanhar os idosos mais de perto. A decisão de permanecer presente ganhou um significado especial quando vista em relação à própria infância. Quando era menino, Petecaia havia vivido temporariamente em uma instituição de acolhimento depois da separação dos pais. O episódio deixou uma lembrança que ele carregou durante décadas. Na velhice dos pais, entretanto, a situação se inverteu. Agora era ele quem tinha condições de escolher permanecer ao lado deles.
Não é possível transformar esse gesto em uma explicação definitiva sobre sua personalidade. Mas existe uma força simbólica evidente nessa mudança. O menino que um dia teve medo de ser deixado para trás tornou-se um adulto disposto a não deixar os próprios pais sozinhos quando eles mais precisavam. Cuidar de pessoas com doenças degenerativas exige paciência. Há dias em que uma lembrança aparece e outros em que desaparece. Há momentos de reconhecimento e outros de confusão. Para familiares, essa mudança pode ser emocionalmente desgastante porque a pessoa amada continua presente fisicamente, mas pode deixar de responder da maneira conhecida. Petecaia precisou conciliar essa realidade com uma carreira que continuava exigindo seu tempo. Seus trabalhos na televisão e no cinema mantinham sua agenda pública movimentada, mas a família ocupava um espaço que não podia ser substituído por nenhum personagem. Essa fase também mostra uma dimensão menos conhecida do ator. Fora das entrevistas, das estreias e dos sets de gravação, existia uma rotina familiar marcada por responsabilidade. Não havia câmeras para registrar cada momento nem aplausos para recompensar uma escolha difícil. A presença ao lado dos pais ganhou ainda mais importância porque Petecaia sempre falou com carinho sobre o pai. Mesmo ao recordar o episódio do orfanato, procurou explicar que a decisão havia sido tomada em uma situação de desespero, e não por falta de amor. Com o tempo, porém, os problemas de saúde dos dois pais se tornaram mais graves. A família precisou enfrentar uma realidade inevitável. Cuidar significava também acompanhar a aproximação da perda. E essa perda chegaria primeiro com Serife. A morte da mãe abriria uma ferida profunda e obrigaria Petecaia a lidar com uma ausência diferente de todas as anteriores. Depois dela, ainda viria outro golpe, igualmente doloroso, a despedida do homem cuja voz e cuja decisão haviam marcado uma das memórias mais antigas de sua vida. A morte da mãe, Serife Petecaia, foi um dos momentos mais dolorosos da vida de Erkan Petecaia. Depois de acompanhá-la durante os anos de doença, o ator precisou enfrentar uma ausência que não podia mais ser remediada. Em declarações públicas, demonstrou emoção ao falar dela e recordou sua força. Para Petecaia, a relação com a mãe tinha um significado que ultrapassava a rotina familiar. Durante a infância, os pais haviam passado por uma separação temporária. Ele ficou em Istambul com o pai, enquanto Serife partiu para Ankara levando a filha. Mais tarde, a família se reuniu novamente. Essa reconciliação tornou-se parte importante de sua memória. O menino que havia experimentado a insegurança da separação cresceu sabendo que os pais voltaram a ficar juntos. Por isso, a morte da mãe não representava apenas a perda de uma pessoa amada. Também significava a despedida de uma das figuras ligadas ao período em que sua família conseguiu reconstruir a própria união. Em entrevistas, Petecaia descreveu a mãe com grande admiração. Depois de sua morte, o ator falou sobre o vínculo que continuava mantendo com ela por meio da memória e da proximidade com o local onde foi sepultada. A dor aparecia não como uma história distante, mas como algo presente em sua rotina. Depois da morte de Serife, ainda havia uma responsabilidade dolorosa pela frente. Seu pai, Aki, continuava enfrentando problemas de saúde. Petecaia permaneceu próximo dele durante esse período, acompanhando uma fase em que a família já conhecia de perto os efeitos da doença e do envelhecimento. Aki era uma figura especialmente importante na história do ator. Foi ele quem tomou a decisão de colocá-lo temporariamente no abrigo quando Erkan era criança. Décadas depois, o próprio ator procurava interpretar aquela escolha com compreensão, lembrando que o pai havia agido por medo e preocupação. Mais tarde, Aki enfrentou também um câncer de pulmão. Relatos publicados sobre sua morte informaram que ele morreu aos 81 anos, depois de um período de tratamento. Para Petecaia, a despedida representou o fim de uma relação marcada por momentos difíceis, mas também por afeto e reconciliação. Com a morte dos dois pais, encerrou-se uma etapa fundamental de sua vida. Petecaia havia passado da posição de filho protegido para a de cuidador. Depois, tornou-se aquele que precisava aceitar a ausência definitiva. Essa transformação ajuda a compreender por que a família ocupa espaço tão importante em sua história. As experiências da infância, as reconciliações, as doenças e as perdas não ficaram isoladas. Elas formaram uma sequência de acontecimentos que atravessou décadas. Ainda assim, a vida não parou depois dessas despedidas. Petecaia continuou trabalhando e manteve ao redor de si a própria família, construída ao longo de muitos anos. Ao lado da esposa Diden e do filho Senkano, encontrou um núcleo diferente daquele que conhecera na infância. Enquanto sua carreira se tornou cada vez mais pública, Erkan Petecaia procurou manter a vida familiar relativamente protegida. Casado com Diden Petecaia desde 2003,
construiu ao lado dela uma relação que atravessou diferentes fases de sua carreira, desde os anos de crescimento profissional até os períodos de maior exposição. O casal tem um filho, Senkano Petekaya, nascido em 2004. Durante sua infância e adolescência, o jovem apareceu ocasionalmente em publicações relacionadas ao pai, mas sua vida permaneceu bem mais distante da exposição constante que acompanha muitos filhos de celebridades. Em determinados períodos, Sen estudou na Inglaterra. Fotografias e mensagens publicadas por Petekaya também chamaram atenção pela semelhança física entre pai e filho. Para o ator, entretanto, a relação não parece estar baseada apenas na aparência. A família ocupa um espaço central em sua vida fora das câmeras. Em 2023, Petekaya e Jiden chegaram aos 20 anos de casamento. A ocasião foi celebrada publicamente pelo ator, que preparou uma demonstração de carinho para a esposa. Depois de 2 décadas juntos, a comemoração representou uma marca importante em uma vida familiar que atravessou momentos de grande pressão. A estabilidade desse casamento ganha ainda mais significado quando comparada à infância do ator. Petekaya cresceu depois de uma separação temporária dos pais e passou um período em uma instituição de acolhimento. Na vida adulta, construiu uma família própria e procurou preservar esse espaço. Isso não significa que sua vida familiar tenha sido completamente livre de dificuldades. Nenhuma relação de longa duração é simples, e a própria exposição pública pode acrescentar pressão. Mesmo assim, a permanência do casamento ao longo de décadas se tornou uma das partes mais estáveis de sua história. Petekaya também desenvolveu interesses fora da atuação. Seu nome esteve ligado ao restaurante Mestre em Istambul, negócio voltado ao setor de carnes e alimentação. Essa atividade empresarial mostra uma dimensão diferente de sua personalidade. Longe do estúdio, ele também encontrou espaço para administrar um empreendimento. A relação com o trabalho continua sendo importante. Mesmo depois de décadas diante das câmeras, o ator manteve participação em séries e filmes, atravessando diferentes fases da televisão turca. Porém, a família permaneceu como uma espécie de contraponto à vida profissional. Para alguém acostumado a interpretar homens envolvidos em conflitos extremos, ter um lugar onde pudesse simplesmente ser marido e pai representava uma diferença importante. No ambiente familiar, não havia necessidade de sustentar a personalidade de um personagem nem de responder às expectativas de uma audiência. A presença do filho também trouxe uma nova experiência. Petekaya deixou de ser apenas o menino que precisava da proteção dos pais e passou a ocupar a posição de pai responsável por acompanhar o crescimento de outra pessoa. Quando Sen chegou à universidade e mais tarde concluiu sua formação, Petekaya pôde observar outra etapa da família avançando. Era mais uma mudança em uma vida marcada por ciclos: infância, casamento, paternidade, cuidado com os pais e depois perdas. Ao olhar para trás, a construção dessa família talvez seja uma das partes mais silenciosas de sua trajetória. Enquanto milhões de pessoas acompanhavam seus personagens na televisão, Petekaya construía, longe dos holofotes, a vida que existia quando as câmeras eram desligadas. E essa trajetória pessoal ajuda a completar a imagem de um ator cuja carreira foi marcada por personagens intensos, mas cuja história real era ainda mais complexa. Mais de 3 décadas depois de entrar profissionalmente nos teatros estatais, Erkan Petekaya continua sendo um nome reconhecido na televisão e no cinema turcos. Sua carreira começou no teatro, passou por programas de televisão e ganhou força com séries que o colocaram entre os protagonistas mais conhecidos de sua geração. Seu percurso inclui personagens muito diferentes, mas existe uma característica que aparece repetidamente: a intensidade. Em Olhe Bir Geser Zamanki Dilaun e Paramparsa, Petekaya interpretou homens envolvidos em conflitos familiares, decisões difíceis e emoções extremas. Esses papéis ajudaram a definir sua imagem como ator dramático. Ao mesmo tempo, sua filmografia mostra que ele nunca ficou completamente preso ao drama tradicional. Trabalhou também em comédia, cinema e produções com diferentes tons. Participações em obras como Ayla e Deliler, Fatih Ferman ampliaram sua presença para além das novelas. Mas seu legado não pode ser medido apenas pela quantidade de personagens. Existe também a história pessoal que acompanha sua carreira. Petekaya cresceu em uma família que enfrentou dificuldades. Passou temporariamente por uma instituição de acolhimento durante a infância e carregou durante décadas a lembrança daquele período. Mais tarde, viveu a reconciliação dos pais, construiu sua própria família e passou a cuidar deles quando chegaram à velhice. A doença da mãe e os problemas de saúde do pai trouxeram uma responsabilidade que não podia ser resolvida diante de uma câmera. Era uma experiência real, sem roteiro e sem possibilidade de repetir uma cena.
Depois vieram as perdas. A morte de Serif e posteriormente de Aki encerrou uma parte fundamental de sua história. O filho que um dia precisou dos pais tornou-se o adulto que os acompanhou quando eles estavam vulneráveis. Ao mesmo tempo, sua trajetória pública nunca foi completamente tranquila. Petecaia enfrentou disputas profissionais, processos, críticas e controvérsias relacionadas a declarações públicas. Em 2026, voltou a ser notícia depois de criticar Os Grosel e, pouco depois, aparecer no elenco de Astruk Jesse. Situação que gerou especulações e uma resposta de sua equipe. Esses episódios impedem uma visão idealizada do ator. Petecaia não construiu uma carreira baseada em uma imagem perfeita. Sua história contém conquistas e erros, reconhecimento e críticas, momentos de força e períodos de vulnerabilidade. Talvez seja justamente essa mistura que explique sua permanência. Ele continua sendo lembrado não apenas pelos prêmios ou pelas séries de sucesso, mas pela capacidade de dar intensidade a personagens imperfeitos. Sua história também mostra que uma carreira longa não é construída de uma única grande oportunidade. A história de Erkan Petecaia mostra que por trás de um ator famoso e admirado por tantas pessoas, existe também um ser humano que pode enfrentar momentos de medo, sofrimento e incerteza. Passar por um grave problema de saúde certamente pode mudar a maneira como uma pessoa enxerga a própria vida, principalmente quando percebe que sua saúde esteve seriamente ameaçada. Agora queremos saber a sua opinião. Você já conhecia essa história de Erkan Petecaia? O que mais chamou sua atenção neste vídeo? Conte para nós nos comentários. Se gostou do conteúdo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações para acompanhar nossas próximas histórias sobre os atores que conquistaram milhões de fãs. Obrigado por assistir até o final. Um grande abraço e até o próximo vídeo.